Salve, salve, meu vencedor e minha vencedora! Que honra, que satisfação estar com você que nasceu para vencer. Eu sou o professor Paulinho Curirim, especialista em redação, e eu tenho a imensa satisfação de estar aqui, no Focus, o maior do Brasil aí, para poder apresentar para você essa matéria linda de discursiva, essa matéria maravilhosa que é redação. Curirim, acho que nós não estamos falando a mesma coisa não, que esse treino é lindo não, é lindo sim, e eu vou te provar por meio de técnicas simples, técnicas que são aplicáveis de fato àquilo que você precisa. Você quer ser aprovado, você quer ser concursado, você não quer ser escritor ou professor de português, não é mesmo? Não, você quer chegar lá e arrebentar na redação. Ou seja, eu vou te passar aquilo que você precisa para alcançar, né, para lograr êxito nessa prova aí, beleza? Nada além disso, não vou ficar aqui firulando, falando difícil, etc, para poder tentar te convencer. Eu vou te mostrar que é muito fácil. Hoje eu sou comendador de língua portuguesa pelo estado de Goiás, recebi aí o mérito pela Assembleia Legislativa, tenho imenso prazer de ser professor exclusivo de redação, eu não pego outras matérias, tá? E quando o Focus me chamou, eu fiquei muito feliz, né, pelo tamanho da instituição, pela qualidade, e sem muita delonga, eu quero apenas que você entenda, eu estou à disposição para te ajudar. Se tiver algum tipo de dúvida, você pode contar comigo, enfim, das formas mais variadas, entre elas até mesmo as minhas redes sociais, professor Paulinho Curirim, no que eu puder te ajudar, você conta comigo. Aqui a gente é família Focus, e é rumo à aprovação, beleza? Então, sem mais delongas aqui, falei 2 minutinhos com vocês, já me apresentei, esse cabeçudão aqui, Curirim, o tal do Curirim, sou eu, pois é. A gente vai quebrar tudo agora na matéria de redação, começando com estruturação, importante, hein? Importante, pega o bizu, Bem, discursiva redação comigo, a gente vai ver estrutura para começar. Primeira coisa que eu preciso que vocês entendam. Antes de mais nada, peraí. Antes de mais nada. Eu gosto que os alunos, eles me acompanhem por intermédio da escrita. É redação. Então assim, Curim, posso printar? Pode, mas quanto mais você tiver a prática de escrever, melhor lá na hora do seu concurso. Né? A gente, inclusive, peca, erra muito, porque a gente tem mania de abreviar, a gente tem mania de escrever como fala. Normalmente a gente não fala em registro formal, que é o que acontece dentro do concurso, no edital, registro formal culto da língua portuguesa. Não, a gente fala meio povão, né? Eu mesmo falo igual povão, havendo entendimento é o que basta. E na redação, na discursiva, etc., a gente tem que ter uma linguagem mais preciosa, vamos dizer assim. Então, para mudar essa linguagem, é bom que você esteja copiando sempre. Eu gosto mais de copiar. Meus slides são todos assim. Eles são todos em branco e eu vou fazendo junto com vocês, até para aprimorar também a escrita aí. Positivo? Agora sim, vamos lá. Primeira coisa, estrutura, né? Que é o principal. Quantidade de parágrafos, linhas por parágrafo. Cara, o lance é, escreva o máximo possível. Esse aí é o bizu, Esse é o bizu. Escreva o máximo possível, tá? É óbvio, conforme a previsão do próprio edital, né? Vou dar um exemplo hipotético, mas só para você entender. No meu estado, de Goiás, veio prova para, exemplo, carreiras policiais e educacionais com 40 linhas, já veio. Já veio com 30 linhas para tribunal regional, mas já teve prova, por exemplo, no Pará, Defensoria Pública, se não me engano, com 60 linhas. Já teve prova no Rio Grande do Sul com 50 linhas, tá? Então, eu quero que você escreva o máximo previsto no edital, ok? E a gente leva como base as 30 linhas para poder ter um norte do que fazer as etapas aqui bonitinho, ok? Então vem comigo, Então, quantidade de parágrafos, linhas por parágrafo. Primeiro parágrafo. Segundo parágrafo. Terceiro parágrafo. E quarto parágrafo. Qual que é a linha de raciocínio? Qual que é o bizu? A teoria é essa aqui, No primeiro parágrafo, de 5 a 7 linhas, beleza? No segundo parágrafo, de 5 a 8 linhas. No terceiro parágrafo, de 5 a 8 linhas. E no quarto parágrafo, de 5 a 7 linhas. A teoria
de se colocar isso aí na sua discursiva é o seguinte: sempre pensar que você vai fazer parágrafos de tamanhos similares. Então, assim, eu até posso mudar um pouco isso. Até posso. Primeiro parágrafo com 6 linhas, o segundo com 9, o terceiro com 8, o quarto... eu posso brincar um pouco de mudar. Mas eles devem ser mais ou menos do mesmo tamanho. Isso é uma questão de lógica, é uma questão até de bom senso. Não tem como um candidato ele querer que fique organizado o texto se o próprio parágrafo dele é desorganizado, é lambão, é maior, aí depois menor, vira aquela bagunça. Então, assim, começa por aí, né? A gente vai ter uma parte que eu vou falar sobre estética, né? Até porque, para aqueles que não sabem, eu sou ex-corretor de uma das principais bancas aí. Eu não vou citar o nome para não... Enfim... Mas vocês devem saber qual que é. Se você já estudou aí para concurso há um tempo aí, você sabe qual que é. Uma das principais bancas aí eu tive a oportunidade de ser corretor. E eu posso te garantir, essa lógica do tamanho dos parágrafos, mais ou menos similares, ganha o nosso coração enquanto corretor. Porque a gente fica fadigado de tanto corrigir redação. Redação. E aí quando a gente vê um negócio mais organizado, a gente dá preço para aquilo. É massa, é legal ver uma discursiva mais organizadinha, sabe? Tem muita gente que não dá moral para isso, não entende o poder da discursiva, da redação. Então entenda que primeiro passo é do zero, é você ter organização na hora da quantidade de linhas. Primeira coisa, tá bom? Pensa nisso. Só que isso é o mínimo a saber, né? Inclusive a gente sempre fala, né? Que o primeiro e o último parágrafo eles são menores, porque os do meio normalmente são desenvolvimento. O que você precisa saber, além dessa quantidade de parágrafos e quantidade de linhas? É que existe uma quantidade de períodos, que é o quê? É o mesmo que falar quantidade de frases. É isso mesmo. Você tem que tentar, vou até escrever aqui, para ficar teorizado. Tente fazer 3 períodos, ou seja... 3 frases em cada parágrafo. Em cada parágrafo. Tá? Beleza? Passe a ideia de início, meio e fim por parágrafo. Entendeu a linha de raciocínio? Entendeu? Todo parágrafo vai ter uma ideia de início, meio e fim. Sacou como é que funciona? Eu vou começar um parágrafo, vai ter início, meio e fim. Eu vou começar o segundo parágrafo, início, meio e fim. Terceiro parágrafo, início, meio e fim. Todo parágrafo é um mini texto, ou como vem em alguns editais, microtexto. Todo parágrafo é um microtexto, é um texto pequenininho. E todos os parágrafos reunidos, aí é o macrotexto, que é o texto como um todo, é o que a gente conhece. Entendeu a linha de raciocínio? Você tá enxergando, conseguindo enxergar? Vou dividir em 4 parágrafos. Curirim, posso fazer em 5 parágrafos? Pode. Posso fazer em 3? Pode. Mas a teoria geral, bonita e etc., é numa divisão com 4 parágrafos, para te dar a possibilidade de fazer 2 parágrafos de informatividade, 2 parágrafos, assim, vamos dizer, maior. Entendeu a linha de raciocínio? Mas mais para frente, etc., eu vou te falar das possibilidades de fazer com outras quantidades, tipo 3, 5 parágrafos, não tem problema, cada um no seu quadrado, tá? Mas o ideal é que sejam 4, e do mesmo tamanho, e que dentro desses parágrafos exista divisão de períodos, divisão de frases. Vamos supor, ao longo das aulas, gente, eu vou dando bastante exemplos, tá? Para ficar bem claro para você. Vamos supor que eu gosto de dar exemplo de atualidades, tá? Eu sou fã de dar exemplo de atualidades, porque aí não adianta nada eu colocar um tema extremamente rebuscado se você não conseguir fazer, ué. A guerra e o Chernobyl, o ataque, sei lá, não. Exemplo de atualidades, coisa que seja possível, que você escuta, que você consiga entender o que eu tô falando. Então todo exemplo que eu der aqui vai ser relacionado a atualidades para você entender. Não adianta eu querer rebuscar se você não entender. Poxa? Então vamos lá. Primeiro exemplo.
Vamos pensar que seja sobre discurso de ódio na internet. Pronto, esse é o primeiro exemplo. Aí esse é o primeiro parágrafo. Olha como é que fica a divisão de frase. Presta atenção, ó. A tecnologia, estou no primeiro parágrafo, são 4, não são? Estou no primeiro aqui, ó. Primeira frase. A tecnologia foi criada com o intuito de ajudar, né, os usuários, bem como beneficiar o cidadão. Ponto. Contudo, verifica-se que nem todos têm acesso e muitas pessoas utilizam do sistema tecnológico para cometer até mesmo crimes. Ponto. Terceira frase. Logo, é importante evidenciar a necessidade de leis mais punitivas, além de empatia por parte dos usuários da rede. Ponto. 3 frases, 3 períodos dentro desse parágrafo. Aí eu vou fazer a mesma coisa no segundo, eu vou fazer a mesma coisa no terceiro, e eu vou fazer a mesma coisa no quarto. Entendeu? 3 no primeiro, 3 no segundo, 3 no terceiro, 3 no quarto. Lindo! Fechou! A estrutura está simplesmente perfeita. Entendeu como é que funciona? Sacou mais ou menos? Deu assim para pegar o bizu? Tá? Aí é óbvio que eu vou mostrar as particularidades disso ao longo das nossas aulas, né, gente? Isso aqui é só para aquecer, isso aqui é a nossa primeira aula, tá? Então é só para aquecer. Vou dividir em 4 parágrafos, tamanhos similares dos parágrafos. Ah, a banca resolveu mudar e colocar 50 linhas. Vou dividir isso aí bonitinho os parágrafos. Ah, não, pôs só 25. Aconteceu esses dias, alteração recente, né? E pôs 25, quase no dia da prova. Os candidatos, divide em 4, pronto, mais ou menos esse tamanho. E dentro de cada parágrafo, 3 períodos, 3 frases. Positivo, continuando então. Curirim, como que eu vou saber quando começa e quando termina uma frase? Ó, pega esse bizu aqui, ó. Uma frase, um período, né? Mesma coisa, tá, gente? A grosso modo é a mesma coisa, tá? Uma frase é quando começa com uma letra maiúscula, começa com uma letra maiúscula, parágrafo tem acento aqui, eu não coloquei, maiúscula, e vai até um ponto final. Isso é um período, uma frase. Assim, de forma rasgada é isso aqui, né? De forma assim, direta é isso aqui. Que período, frase, oração é diferente. Mas não vai mudar nada na hora de você fazer a sua redação. Então, pega esse bizu aí, beleza? Ok? Positivo? Continuando então, olha lá. Eu vou fazer o seguinte, para ficar bem claro e eu deixar mais aprofundamento, etc, linguagem agorinha para vocês, eu vou dar um exemplo, pode ser? Dar um exemplo, vamos falar aqui sobre tema relacionado a racismo. Pode ser só para eu montar aqui 3 frases dentro de um parágrafo para você ver. Ó, vamos lá então. Como eu sempre digo, né? Para mim isso aqui tá ao vivo. Você tá gravado, mas para mim tá ao vivo. Então vou montar para vocês aqui um parágrafo relacionado a racismo. Vou fazer 3 frases para você visualizar isso aí mesmo, tá bom? Então vamos lá, ó. De acordo com o artigo 5º da Constituição Federal, aí eu vou colocar a abreviação aqui, porque se eu quiser usar novamente, eu só coloco CF, entendeu? Curirim, é obrigatório colocar a abreviação depois que você coloca algo que dê para abreviar? Cara, não é obrigatório, mas é bom, né? Você escreve lá, Organização Mundial da Saúde, aí na frente, parêntese, OMS. É bom. Não é regra, mas é bom. Tá? Então tá aí. De acordo com o artigo 5º, vírgula, da Constituição Federal, vírgula, tá? Todos são iguais perante a lei. Comecei com uma citação bem simples. Todos são iguais perante a lei. Perante a lei. Nossa, Curirim, mas se eu não der conta de começar com uma lei, o que eu vou fazer? Calma, que você vai ter uma aula específica para isso. Calma, respira. Tá? Mas tenta começar com lei. Tenta começar com um filósofo, talvez, um sociólogo, uma pesquisa que seja real. Tenta começar com... Eu não gosto de trem de filme.
O cara resolve começar com, sei lá, que filme da Barbie. Ah, não, eu não gosto disso não. Você vai fazer concurso público começando com o filme da Barbie, eu acho tão feio isso. Ah, é proibido? Não é proibido, eu acho feio, é diferente, tá? Então, assim, eu tentaria usar lei, porque contra lei o corretor não pode falar nada. Ah, eu não gosto da lei. Beleza, mas é lei. Agora, contra uma filosofia, um princípio sociológico, né? Pode ser que ele não goste, né? Então tenta usar aí uma alusão histórica, uma lei mesmo, um dado estatístico, uma coisa nesse sentido para começar, porque isso o corretor já vê de cara. Você vai ver isso futuramente, eu vou falar sobre isso, mas já pega esse bizu, já pega esse bizu. Começar com citação é sempre melhor, beleza? Então eu tô começando com uma citação, algo que eu trouxe lá da minha cabeçona no dia da prova, tá? Então, ó, lembrei lá no dia da prova, para falar de racismo eu posso começar com o artigo 5º. Lembrei, lá no dia da prova. Aí eu vou continuar, ó. Entretanto, contudo, todavia, no entanto, né? Entretanto, vírgula. Deve-se pontuar que nem sempre essa é uma realidade vivenciada por todos. Por todos. Opa, saiu errado aqui. Por todos. Ao se observar casos de racismo na sociedade. Essa é a minha segunda frase. E até agora, pelo menos aqui na minha mesa digitalizadora, só deu 5 linhas. Essa é a minha segunda frase. Aí até agora, pelo menos aqui na minha mesa digitalizadora, né? Pode ser que na sua já deu 7. É porque a minha mesa é diferente, né? Eu tô digitando aqui num negócio digital aqui, é diferente, né? Pode ser que na sua já tenha dado, tá? Então tá aí. E aí eu vou finalizar assim. Sim, calma, não desespera. Cindível destacar fatores como e pronto. Curi, entendi nada. O que você fez aí, homem? Eu separei o primeiro parágrafo em 3 frases. A primeira frase, eu comecei com uma citação, peguei o artigo 5º, que eu aprendi em algum lugar lá, todos são iguais perante a lei. Tem outras frases para poder usar. Mas eu quis usar essa, porque o tema era racismo. Aí eu comecei contextualizando, falei, ó, todos são iguais. Depois eu coloquei o tema, entretanto, mas, porém, contudo, eu escolho uma, né? Verifica-se aí, ó, nota-se que não é sempre que se é aplicado, não, esse artigo 5º aí, não. Ao se notar, por exemplo, casos de racismo na sociedade. Pronto, já coloquei o tema. Logo no primeiro parágrafo. Ponto. Aí depois eu vou finalizar esse parágrafo. Logo, é importante considerar alguns fatores como... E aí, o que eu colocar nesse espacinho aqui, ó, é o que eu pretendo trabalhar no segundo parágrafo. E aqui no terceiro parágrafo. Entendeu? A ideia que eu colocar em cada um daqueles espacinhos é o que eu vou trabalhar futuramente. Por quê, Curirim? Porque esse primeiro parágrafo, ele é a introdução. É onde eu apresento tudo que eu quero trabalhar. É a introdução. Introdução é o cara, eu cheguei. Pá! Por isso que é importante você começar com uma citação. Porque você já chega grande. Entendeu a linha de raciocínio? Mais ou menos. Eu não quero que você desespera. Eu já falei pra vocês, eu tô à disposição. Tem dúvida? Me chama. Me chama, conversa comigo. Tá? Tem dúvida? Fala comigo. Eu tô de boa. Ixi, eu vivo disso aqui, gente. Tá? Então eu tô à disposição. Mas não tem como ter muito erro aqui, não. Eu, por enquanto, não quero que você saiba essas palavras todas, não quero nada. Eu só quero que você entenda o seguinte. Vou dividir em 4 parágrafos, preferencialmente. Beleza? Os parágrafos devem ser mais ou menos do mesmo tamanho. Beleza? Cada parágrafo tem 3 frases. E eu acabei de te mostrar como é que você faz 3 frases. A primeira frase é essa aqui, ó. De acordo com o artigo 5º da Constituição Federal,
todos são iguais perante a lei. Essa é a primeira frase. A segunda frase é essa aqui, ó. Entretanto, deve-se pontuar que nem sempre essa é uma realidade vivenciada por todos, ao se observar casos de racismo na sociedade. Pronto, essa é a segunda frase. E a terceira frase é essa aqui, ó. Assim, é imprescindível destacar fatores como. E aí eu vou colocar esses fatores. Por exemplo, no caso de racismo aí, eu poderia colocar aqui, ó, fatores como a falta de empatia, tem racismo pela falta de empatia, e de leis mais céleres. O que são leis céleres? Leis que funcionem de forma mais rápida. As leis no Brasil, elas são leis meio morosas, meio demorada, meio ruim. Entendeu a linha de raciocínio? Não são leis bacanas, assim, de... Existe lei, mas dá para melhorar. Então é isso que eu vou trabalhar. Sacou? Então, aqui, neste laranja que eu marquei aqui, é onde eu vou fazer meu terceiro período. Então, aí tem 3 períodos, ó. Amarelo, verde e laranja. 3 períodos. É isso que eu quero que você faça em todos os parágrafos. Dividir em 3 frases. Curirim, mas tem uns trem aí que eu não sei usar, não. Você usou aí, entretanto, sei lá o que, você usou umas vírgulas, não sei usar, não. Calma, você vai aprender. Eu vou só dar um spoiler aqui pra você, mas você vai aprender isso ao longo das aulas. Essa é a primeira, tá? Mas eu vou dar um spoiler aqui pra vocês, ó, presta atenção. Sempre que for começar uma frase, que é de uma letra maiúscula até um ponto final, é uma frase, correto? Então, sempre que for começar uma frase, vai ter um conectivo. Olha aqui, ó, de acordo. Você vai aprender isso. Lá na técnica de organograma, você vai aprender isso. Técnica de organograma. Então, de acordo. Para fazer uma citação. Tá? Depois, entretanto, que é o que? É uma quebra, né? Uma quebra de ideia. Então, coloquei para amarrar as 2 frases. Depois, para amarrar a terceira frase, eu coloquei o quê? Assim. Assim. Tá? Então, eu decorei conectivo, tô dando um exemplo, tá? Como se fosse um aluno. Eu decorei um conectivo e levei ele pro dia da prova. E aí eu vou te passar essa técnica de organograma, que tem 36 conectivos, se não me engano, que eu criei para vocês. Eu vou passar. Então é só você decorar algumas, não precisa decorar 36, não precisa, isso é loucura. Vai decorar algumas e vai colocar no dia da prova. Pô, a gente decora nosso RG, a gente decora o CPF, a gente decora o número de telefone, nosso endereço. Por que não vai decorar alguns conectivos? Não precisa ser 36? Beleza? Ok? Então, os conectivos que eu coloquei, você nem precisa aprender esse inglês, você pode decorar. Precisa aprender a ideia, né? O que ele passa. Tá? Vírgula, onde eu usei vírgula aí depois dele. Sempre depois de conectivo, olha lá, ó, tem vírgula. Sempre depois de conjunção, vírgula marcação. Repete comigo. Depois de conjunção, vírgula marcação. Beleza? Então, entretanto, vírgula. Assim, vírgula. Curirim, por que de acordo não tem vírgula? É porque eu não escrevi nada, ué. Eu não escrevi nada antes. Eu tô começando, é a linha 1. Aí eu coloco, eu tô começando. De acordo, vírgula, uai, como assim? Conforme, vírgula, não, virou bagunça. Segundo, vírgula. Então, só o primeiro conectivo é que não tem vírgula. Só o primeiro. Depois, sempre que você usar um conectivo, vírgula. Nesse sentido, vírgula. Assim, vírgula. Logo, vírgula. Contudo, vírgula. Dessa forma, vírgula. Entendeu? Só o primeiro conectivo que não tem vírgula. Você vai ver isso mais aprofundado na frente, mas já vai pegando esse bizu aí, tá bom? Aqui eu falei para vocês que eu já coloquei aqui o que eu vou trabalhar no segundo parágrafo e aqui no terceiro parágrafo. Então tá bem bonitinho. Aqui eu tenho, então, uma citação, eu usei para começar, muito bom, é sempre bom começar com uma citação. Eu tenho 3 frases, né, 3 períodos. Eu tenho 3 conectivos. E tem algumas palavrinhas preciosas, né? Por exemplo, ó, deve-se pontuar é o mesmo que vale destacar, tá? Inclusive o de baixo, ó, é imprescindível destacar é o mesmo que é importante destacar. Tá? Imprescindível é importante, é a mesma coisa. Entendeu? Beleza até aqui? Suave na nave? Tá. E aí, para a gente já começar o processo da linguagem ideal, para começar, tem muita coisa, mas para começar o processo da linguagem ideal, eu vou passar um bizu aqui para você. Mas é começar, tá bom? Normalmente, a linguagem tem que ser um pouco mais bonita nesses concursos, tá?
concurso a nível Brasil, né? A linguagem ela tem que ser mais bonita, tem que ser uma linguagem mais séria, vamos dizer assim, uma linguagem mais culta, tá? Só que não basta isso. Existem as formas verbais que elas devem seguir uma linha de raciocínio. Corinho, o que é forma verbal? Já vem coisa difícil. Não. Verbo é o que eu faço, você faz, ele faz. Eu bebo água, você bebe água. Beber é verbo, beleza? Eu penso, você pensa. Ele pensa, pensar é verbo. Eu vejo, você vê, ele vê, ver é verbo. Tudo determinação, verbo, tá? Eu compro, você compra, ele compra, comprar é verbo. Então, a representação verbal desse concurso, enfim, toda é impessoal, ou seja, não pode ter participação do candidato. Positivo é assim, ó, linguagem impessoal, linguagem de verbos, tá, gente? Que é o que determina a ação. Eu, tu, ele ou ela, nós, vós, eles ou elas, ok? Então, a linguagem impessoal, deixa eu passar o bizu para vocês. Primeiro eu vou escrever aqui de um jeito difícil, meio teoria, depois eu facilito, tá? Então, ó, você pode usar no infinitivo, calma que eu vou facilitar agora. Você pode usar no particípio, tranquilo, ok? Você pode usar na partícula apassivadora ou indeterminação do sujeito, ok? Você pode usar em terceira pessoa. Tudo lindo aí, tá bom? Como que eu sei aí o que é o que para ficar mais fácil, etc. Bem, infinitivo termina em R, ar, er, ir. Particípio ado, ido. Ado, ido. A partícula passivadora é quando tem SE. E terceira pessoa é quando tem M. Beleza? M. M de mão, M de... Tá? Curirim, ainda não tô entendendo esse trem. Vou dar o exemplo, calma. Ó, eu posso escrever na minha redação, na minha discursiva, observar, verificar, comprar, aprender, ajudar. Eu posso usar verificado, analisado, favorecido. Eu posso usar nota-se. Posso usar buscam, verificam, analisam, tá? É só você pensar que o que você for escrever de verbo, que eu analiso, você analisa, eu analiso. Analisar é verbo. Tem que terminar em R, analisar, SE, analisa-se, M, analisam, ou particípio, ado, ido, analisado. Só isso, cara, é suave na nave, tranquilo no esquilo, de boa na lagoa, sussa na montanha-russa. Não é difícil, não é difícil, tá? É meio que decorar mesmo, o povo acha ruim eu falar decorar, mas é decorar mesmo, tá? Então essas aqui todas você pode usar. Só que nem tudo na língua portuguesa, né, e automaticamente na discursiva são flores. Então o que eu quero que você entenda? Não use eu, nem o que deriva de eu, e nem nós. Não use, não pode usar. Então nunca observamos, buscamos, pensamos, favorecemos, busquei, vi, busquei, favoreci, não, nunca, tá? Nunca, ok? Então não use primeira pessoa do singular e do plural, tá? E do plural. Do plural é mais fácil de identificar, porque é quando termina com OS. Então, verbos que terminam com S, tipo assim, ó, observamos. Olha lá, não pode usar, ok? Não pode usar. Analisamos, queremos, favorecemos, não pode usar, ok? E o que você tem que tomar cuidado, e aí não é nem que não pode usar, mas evite, gerúndio, que é quando seus verbos, esses mesmos que eu estou usando o exemplo aí, terminam em NDO. Cuidado com esse trem. Então, nada de analisando. Nada de NDO, de analisando. Por quê, Curirim? Porque nunca tem tempo para terminar. Analisando ontem, analisando agora, analisando depois, analisando daqui 1000 anos. Não para nunca. Então, o gerúndio é muito feio. É uma marca de oralidade. A gente fala demais. Eu mesmo falo o tempo todo. É muito feio, então não use e evite isso aí, ó. Esses do lado direito aí, sai fora disso, tá? Lembrando que isso é para verbo. Teve um aluno, tá vendo aí que eu pedi para não usar OS, porque OS é a primeira pessoa plural? Vivemos, buscando, bebemos, comprando. Não pode usar OS.
Teve uma vez que brigou comigo, falou, mas eu não posso dar fazendeiros então? Eu falei, por quê? Ele falou, porque fazendeiros termina com OS. Fazendeiros não é a primeira pessoa plural. Como é que eu vou conjugar fazendeiro? Eu, fazendeiro, tu, vaca, ele, gado, nós, chácara. Gente, uai, pelo amor de Deus. E um outro brigou porque eu usei quando. Aí ele falou que quando era NDO. Eu falei, que isso, cara? Eu quando, tu quando, ele quando, nós quandamos, vós quandais? Não, isso é pra verbo. É o que eu faço, você faz, ele faz. Eu ligo, você liga? Ele liga, ligar é verbo. Mas quando, não, né, gente? Pelo amor de Deus. Tá, eu espero que vocês tenham gostado até aqui. A gente já começou também linguagem, já passei estrutura, e agora a gente está começando linguagem, vou aprofundar a linguagem. Próxima aula a gente vai destruir a linguagem. Eu espero que você esteja gostando, aprendendo. Se for preciso, veja e reveja as aulas quantas vezes forem necessárias, tá? E não se esqueça, eu estou sempre à disposição. Esse aqui é o Curirim, esse cabeçudão aqui, tá? É tudo nosso, nada deles. Eu sempre uso essa frase aí. Pega o bizu e vamos que vamos pra cima. Tamo junto.